Graça e paz, amados irmãos e irmãs da querida PIB Jardim Maranguape, nossa amada igreja agora, não é? Estamos nos sentindo já em casa. Graças a Deus nós chegamos bem de viagem, estamos nos organizando aqui direitinho e eu gostaria de agradecer a Deus desde já por tudo que Deus tem feito no nosso meio. Louvar a Deus pela amada igreja, louvar a Deus pela nossa viagem, de nossa chegada aqui a Paulista. Graças a Deus, Deus tem nos guardado, tem nos protegido e para nós é uma grande satisfação poder estar com os amados irmãos e irmãs agora na PIB Jardim Maranguape, trazendo esse primeiro estudo da Palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Eu gostaria de trazer um estudo, uma reflexão, na verdade, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 28, versos 18 a 20. Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Um texto muito bem conhecido por todos nós, o texto da grande comissão, o texto em que o Senhor Jesus comissiona a sua igreja a pregar o Evangelho. E nós vamos ler nesse momento. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Vamos fazer uma oração nesse momento? Pai eterno, Pai amoroso, de misericórdia, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela Tua palavra. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor possa falar ao nosso coração. Está falando, Senhor, cada vez mais ao nosso coração. Queremos, Senhor, te ouvir, queremos te agradecer por esse processo de sucessão pastoral, por tudo, Senhor, está se encaixando conforme a tua vontade. Te agradecer, Senhor, por hoje, né, a família do pastor Renato Lopes e a PIB Jardim Maranguape estão se tornando uma só família. A família PIB Jardim Maranguape e a família do pastor Renato. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, Senhor. Obrigado por tudo. Agora fala conosco, Senhor, que a tua palavra possa entrar em nosso coração. Perdoa nossas falhas e pecados, Senhor, que o Senhor possa falar conosco nesse momento. Que o Senhor possa direcionar a tua igreja, trazer direcionamento para nós, através da sua santa e poderosa palavra, acerca do que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É no precioso nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Jesus, no final do seu ministério terreno, né, aqui no momento próximo em que Jesus subiu aos céus, nós vemos ele dando uma grande ordem para toda a sua igreja. Nós vemos Cristo dando um dos maiores mandamentos, se não o maior, né? Depois do de amar a Deus e ao nosso próximo. Mas Cristo dá um dos maiores mandamentos aqui. É o mandamento de ganhar almas para o Senhor Jesus. A igreja do Senhor, ela tem uma missão central aqui na terra, onde todas as outras missões, elas estão acopladas a esta missão central, que é a missão de pregar o Evangelho do Senhor a toda criatura. Meus irmãos, isso foi o que o Senhor Jesus mais fez. Ele veio a esse mundo, pregou o Evangelho, cumpriu todas as profecias neotestamentárias, cumpriu toda a lei de Moisés, que nenhum homem sobre a terra conseguiu cumprir. Jesus veio,
Deus encarnado em figura humana, o Filho do Deus unigênito em figura humana. Ele veio a este mundo, se colocou em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados e trouxe-nos a possibilidade da vida eterna para todo e qualquer ser humano que entregar e confessar os seus pecados a Ele. Então, Cristo Jesus teve um ministério terreno extremamente cheio do Espírito Santo. Cristo Jesus, como um homem, se colocando no lugar de um homem, ele cumpriu, como nós falamos, cumpriu a lei de Moisés. Ele carregou o nosso fardo, carregou o nosso pecado. Jesus Cristo foi o responsável, é o responsável pela nossa salvação. Nenhum de nós é responsável pela nossa própria salvação. Só Jesus Cristo. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Ele é quem nos dá a vida eterna. Meus amados, diante do ministério tremendo de curas, milagres, sinais, prodígios, libertação, expulsão de demônios, expansão do reino de Deus aqui na terra, diante do ministério de Jesus Cristo, combatendo o diabo, combatendo os falsos profetas, os fariseus, os saduceus, diante de um ministério completo do Filho de Deus andando aqui nessa terra, ele agora, depois de sua ressurreição, ele traz a grande missão. Mais uma vez, são as últimas palavras de Cristo antes, aí de subir aos céus, algumas das últimas palavras dele, de Cristo Jesus. Nós vemos o texto da grande comissão aqui em Mateus, nós vemos ele também em Marcos, nós vemos também um texto muito interessante, em Lucas, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde a palavra de Deus vai dizer que Jesus disse que os discípulos receberiam o poder do Espírito Santo, iriam descer sobre eles o Espírito Santo. Mas para quê? Que poder é esse que a igreja e que os discípulos iriam receber? Era o poder de serem testemunhas de Cristo, de serem testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia, em qualquer lugar da terra, até os confins da terra. Quando Cristo comissiona a sua igreja, ele comissiona ela com poder. Ele derrama sobre a sua igreja poder de autoridade espiritual, poder para pregar o evangelho sem temer, tá certo? E ele, até então, os discípulos até então não tinham recebido esse poder, essa autoridade vinda que era o Espírito Santo de Deus. Quando Cristo é levado às alturas, depois dos dias, o Espírito Santo vem e agora a grande comissão, de fato, começa a ser cumprida em Atos, capítulo 3 em diante, 2 em diante. Então, até hoje, esta grande comissão ela é cumprida pela Igreja do Senhor Jesus. E essa grande comissão também, com certeza, é cumprida pela PIB Jardim Maranguape. Meus irmãos, o mesmo mandamento que Cristo deixou para os seus apóstolos lá atrás é para hoje. A mesma comissão, a mesma grande comissão, o comissionamento de Jesus é para mim e é para você, é para toda a igreja e de todos os povos, todas as línguas e todas as nações, e fazer discípulos. Jesus não pediu para fazermos religiosos, Jesus pediu para fazermos discípulos. Quando Cristo fala que nós devemos fazer discípulos, ele quer dizer que todo discípulo é um seguidor do seu Senhor, é um imitador do seu Senhor. Nós devemos ser esses seguidores, esses imitadores de Cristo. Depois dessa introdução, partindo para o texto, expondo o texto a partir do versículo 18, a palavra diz: Jesus, aproximando, falou-lhes e dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, quando Jesus vence a morte, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele recebe toda a autoridade.
não é meia autoridade, não é alguma autoridade, não é parte da autoridade. Jesus recebe toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada. Jesus disse, no céu e na terra. Ou seja, a autoridade de Jesus é uma autoridade espiritual e terrena. A autoridade dele também é terrena. Por quê? Porque aqui na terra ele cumpriu o seu ministério cabalmente. Cada vírgula e cada tio da lei, Jesus Cristo cumpriu. Ele é o cumprimento de toda a lei. Por isso que nós devemos imitá-lo. O maior exemplo para todo cristão é Jesus Cristo. Não existe outro. Jesus Cristo é o maior exemplo. Então veja que Jesus foi quem aproximou-se dos discípulos e disse a eles, olha, toda autoridade me foi dada. Ou seja, ele está dizendo, eu tenho autoridade, eu tenho o poder. Quem está enviando vocês é o dono do poder, é o dono da força, é o dono da glória. Quem está enviando vocês é aquele a quem recebeu toda a autoridade. Não temam aos demônios, não temam aos perseguidores do evangelho, não temam aos homens maus, não temam aos ímpios, não temam às hostes demoníacas, nem aos principados e potestades. Vão e façam discípulos. Meus amados, quando vejo uma palavra dessa, Jesus falando isso, eu fico extremamente perplexo. Porque quando Jesus fala isso, toda a autoridade foi dada a ele, ele está dizendo, não, vocês não têm o que temer. Vocês não têm concorrentes. Vocês não têm ninguém que possa acabar com a obra que eu comecei. Vocês não têm ninguém para deixar vocês com medo. Porque a autoridade foi dada a Cristo. Você se lembra quando Jesus foi ser julgado, que ele disse, olha, você só recebeu a autoridade porque te foi dada dos céus. Quando Jesus estava sendo julgado ali por Herodes. E de fato, toda a autoridade aqui nessa terra, ela é constituída por Deus. Deus é quem coloca cada um no seu lugar, cada autoridade no seu lugar. Mesmo que muitas vezes, principalmente aí nós vemos nas nossas autoridades, né, principalmente políticas, nós vemos tantas coisas erradas, mas precisamos compreender que Deus permitiu que aquela autoridade chegasse ali. Ela só está ali porque Deus a permitiu. Cada autoridade só está em seu lugar porque Deus a colocou. Então, Jesus está dizendo, toda a autoridade me foi dada, ou seja, todas as autoridades dessa terra são submissas a mim. Jesus está dizendo isso com outras palavras. Todas as autoridades desse mundo são submissas a Cristo Jesus. E toda a autoridade dele. Verso 19, ele continua dizendo agora, dando a ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, é lindo essa palavra. Está dizendo, olha, toda autoridade é minha, por causa disso, ide, portanto. Então, olha, vocês vão sabendo disso, sabendo que toda autoridade é de Cristo Jesus, agora vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Não é só de uma nação, não é só de um lugar, é de todas as nações. Cristo diz, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vemos aqui a Trindade sendo evidenciada, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma só essência em três pessoas, um só Deus. Nós vemos que Cristo Jesus, toda a autoridade me foi dada, então vão, ganhem almas para mim, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, quando Jesus Cristo dá essa ordem, ela não foi apenas para alguns, mas foi para todos, foi para toda a igreja. Cada irmão da igreja tem o seu papel. Tem um irmão que tem o papel de orar, tem um irmão que tem o papel de evangelizar, tem um irmão que tem o papel de ensinar,
tem aquele irmão que tem o papel de conversar com as pessoas à parte, tem aquele dom, aquele zelo, aquele carinho. Já tem aquele irmão que muitas vezes é mais calado, mas quando chega em casa dobra o joelho e ninguém vê, só ele e Deus. Ele intercedendo pelas almas. Tem aquele irmão que o papel dele já é sair mesmo, falar de Jesus. Mas todos têm o papel. E o ID de Jesus foi para todos. Foi para os tímidos, foi para os mais desenvolvidos, os que falam mais. Foi para todos. E existem várias formas de pregar o evangelho, né? Principalmente hoje nós vemos que existem várias maneiras de se pregar a palavra de Deus. Então, pergunte a Deus: Senhor, de que forma o Senhor quer me usar neste bairro para ganhar almas para o Senhor? Pergunte para Deus. Porque o ID também foi para você. O ID foi para mim, foi para você, foi para todos nós. Então, sabendo disso, que Cristo Jesus, o dono da autoridade, nos enviou, nós vamos pregar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso 20 ele continua dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus está dizendo: olha, vocês vão discipular, vocês vão falar do meu nome, vocês vão batizar e vocês também vão ensinar a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Ou seja, ensinem a palavra de Jesus. Todas as palavras que Jesus ordenou, ensine. Se Jesus ordenou que você deve ter uma vida de oração, ensine a ter uma vida de oração. Se Jesus ordenou que você deve evangelizar, ensine a evangelizar. Se Jesus ordenou que você deve perdoar, perdoe e ensine a perdoar. Todos os ensinamentos que Cristo nos ensinou, nós devemos passar para o nosso próximo, amados. Todos os ensinamentos. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo nos dá uma ordem para toda a igreja. Ele mostra que ele tem poder para ordenar, que ele diz que toda autoridade é dele. Ele nos diz que nós temos que ensinar, evangelizar, batizar. E ele também nos diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que texto tremendo. Apenas 3 versículos da palavra de Deus, mas que nós tiramos muitas lições para a gente. Cristo Jesus, ele estará conosco, sempre esteve durante toda a nossa trajetória cristã e sempre vai continuar estando. Ele disse que vai estar conosco todos os dias até a consumação, até acabar os séculos, até acabar esse mundo, até o novo céu e a nova terra vir. Cristo vai estar conosco. Ele é o que tem autoridade, ele agora nos comissiona e nós vamos, não através de nenhuma autoridade nossa, mas nós vamos agora através da autoridade que há no nome de Jesus. Nós ganhamos vidas para Jesus através da autoridade do nome dele, expulsamos demônios através do nome dele, fazemos a obra dele através da autoridade dele, oramos pelas pessoas através da autoridade dele, né? Vemos sinais e prodígios através da autoridade dele. Não é através de autoridade de homem nem mulher nenhum, é através do nome de Jesus Cristo. Irmãos, o nome de Jesus tem muito poder. Esse nome é maravilhoso, ele não tem fim, o seu poder é inextinguível, e tanto que ele vai estar conosco todos os dias. Ou seja, vocês vão estar evangelizando, vocês vão estar ensinando, vocês vão estar falando de mim, e nesse momento eu vou estar com vocês. Veja como as coisas se encaixam. Por isso que no início do texto Jesus diz que toda autoridade foi dada a ele. Ou seja, não tenham medo, a autoridade é de Jesus. E no momento que vocês estiverem falando dele, vocês vão sentir a presença dele com vocês, porque ele vai estar com vocês. E quantas vezes nós não sentimos a presença de Deus quando nós estamos evangelizando uma pessoa? Porque, na verdade, quando nós estamos falando para aquela pessoa de Jesus, nós somos boca de Deus na vida daquela pessoa. A igreja é boca de Deus para Jardim Maranguape. A primeira igreja batista daqui, a nossa igreja,
É boca de Deus para esse povo, para libertar esse povo, para quebrar as correntes de Satanás, para destruir as armadilhas das trevas. Meus irmãos, nós somos esse povo escolhido que ele escolheu. Essa autoridade, esse poder, a pregação do evangelho poderia ser dada aos anjos. Jesus poderia mandar os anjos anunciar, mas não, ele escolheu a igreja, irmãos. Que privilégio, amados. Que privilégio. É para nós, somos nós, quem Deus escolheu. Cada membro da PIB Jardim Maranguape, você foi escolhido por Deus. Tenha isso na sua mente e no seu coração. Deus te escolheu para ser sal, para ser luz, para ser diferente aqui. Faça a diferença. Faça a diferença. Que nós possamos cumprir a grande comissão, o ID do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente, meus amados. À noite teremos o culto, não é? E oficialmente a partir das 19h30, né, no culto da noite, nós vamos estar aí assumindo, né, a PIB Jardim Maranguape como pastor presidente. Para mim é uma grande satisfação. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Muito obrigado, né, pela confiança que os irmãos estão depositando em mim. E vocês não estão depositando em mim, na verdade, vocês estão depositando essa confiança em Deus. Se os irmãos estão vendo que Deus nos chamou para cá, nós também estamos vendo que Deus nos chamou para cá, Deus está falando que Ele está nos chamando para cá, então que seja feita a vontade de Deus e que essa grande comissão possa se cumprir, continuar a se cumprir aqui em Jardim Maranguape, através da nossa igreja, meus irmãos. Hoje também é a abertura de missões mundiais, vamos fazer a abertura à noite, vamos falar de missões, de manhã falando de missões e de noite também falando de missões. Já vamos chegar no primeiro culto na igreja falando de missões e eu sou um pastor missionário. Então, vindo para cá, para Jardim Maranguape, vou continuar sendo o mesmo pastor missionário, que eu entendo que Deus me chamou para isso. Para pastorear o seu rebanho, mas também para ganhar rebanho, aumentar rebanho, ganhar almas para Jesus. É isso que Deus tem colocado em nosso coração. Meus irmãos, Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui, junto com minha esposa, né, de atracarmos aqui o nosso barco aqui, fincar as estacas aqui, né, e ajudar a amada igreja a saquear o inferno e a povoar os céus. Vamos fazer uma oração final? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigado pela tua palavra. Senhor, seja com a tua igreja. Faz um poderoso milagre a cada dia, Senhor. A cada dia um novo milagre no meio da tua igreja. Milagre de salvação, milagre de libertação, milagre, Senhor, de vidas rendidas a teus pés. Obrigado, Paizinho, por tudo. Eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe grandemente.